Quase pegando no sono, me ligam aqui da rádio. Barão, fique esperto, porque você pode ser convocado mais cedo, porque há possibilidade, tem boato de que o Lula pode ser preso e tudo mais. Todo mundo passou a madrugada, já tinha dormido quase nada, né? Dias, né? O que deu credibilidade a esse rumor, né, Barão? O que deu credibilidade? O fato de que o blog da Cidadania, que é assinado pelo Eduardo Guimarães, ele acertou muito, ele foi muito preciso quando ele divulgou com alguns dias de antecedência a prisão coercitiva do Lula. Antes de começar a edição, quero pedir a você que considere apoiar o blog da Cidadania com vistas à última batalha deste país contra a extrema-direita, que já começou com o julgamento de Bolsonaro e só chegará ao fim ao término da eleição do ano que vem. Eu, Eduardo Guimarães, criei um site político em 2005, exatos 20 anos atrás, para externar minhas análises, mas eu era empresário da área de comércio exterior. Antes fora industrial, mas ao começar a falar publicamente de política, minha visão atraiu muitos leitores. O site se chamava Blog da Cidadania. Devido à minha visão de que o caminho para o Brasil era pela esquerda, atraí muito ódio. Meu trabalho atraiu a atenção do então presidente Lula no seu segundo mandato. Eis que em 2010, no dia 25 de novembro, participei de uma entrevista com ele no Palácio no Planalto. Em abril de 2014 também, em janeiro de 2016 no Instituto Lula, também em 2022 em um auditório, já na véspera da campanha eleitoral, em que ele votaria para o terceiro mandato também, e em 2019 também, quando ele estava preso. Fui o último jornalista a entrevistá-lo e no dia seguinte à entrevista ele foi libertado. Em 2017, fiz uma reportagem que mostrou que Lula seria alvo da 24ª fase da Lava Jato, seria preso e conduzido coercitivamente. Eis que a direita e sua mídia finalmente destruíram a minha vida profissional. Tive que parar minha empresa e então só me restava o site Blog da Cidadania para sobreviver. Esse site foi destruído pelo então governador João Dória, que me impôs uma indenização de R$50 mil corrigidos por um erro de uma pessoa que alimentava o site para mim com notícias. Tive que passar a viver do canal do YouTube e hoje eu luto para manter a minha filha, que é doente, e fazer meu papel como comunicador que o destino me impôs. Preciso da sua ajuda, da ajuda do público, para continuar o meu trabalho. Sua audiência e sua eventual doação me ajudarão a continuar o trabalho cujo mérito é reconhecido por 500 mil de inscritos e por importantes figuras da vida nacional. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Sem altura, presidente? Consegue dar um passo à frente. O Supremo antecipou em uma semana a análise da denúncia da PGR contra o Núcleo 2 de acusados de crimes como tentativa de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada. Stephanie Loredo tem os detalhes. A análise estava marcada para o fim de abril, mas agora vai acontecer nos dias 22 e 23, em 3 sessões agendadas pelo presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin. Segundo a Procuradoria-Geral da República, esse grupo teria planejado ações para sustentar a permanência ilegítima do então presidente Jair Bolsonaro no poder. Os acusados do Núcleo 2 são Fernando de Souza Oliveira, delegado da Polícia Federal, Felipe Garcia Martins, ex-assessor para assuntos internacionais da presidência, Marília Ferreira de Alencar, também delegada da Polícia Federal, Mário Fernandes, general da Reserva do Exército, e Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal.
Assim como na análise da semana passada que envolveu o Núcleo 1, neste momento o STF ainda não está decidindo se os investigados são culpados ou inocentes. Essa é uma etapa preliminar, em que os ministros avaliam se há indícios suficientes para abrir um processo criminal contra os envolvidos. A Procuradoria-Geral da República dividiu a denúncia sobre a tentativa de golpe em 4 núcleos. A expectativa é que essa análise inicial dos casos de todos os grupos seja concluída até maio. O advogado Sebastião Coelho, que representa o ex-assessor bolsonarista Felipe Martins, foi detido no STF por desacato, após ser barrado de participar do julgamento sobre a trama golpista nesta terça-feira. Ele tentou entrar na sala de sessões da primeira turma na marra sem portar credenciamento. Felipe Martins foi denunciado pela PGR, mas não faz parte do núcleo 1 da trama. Passando vergonha, o advogado deu um escândalo e afirmou que teria que ser impedido à força. O ministro Alexandre de Moraes não interrompeu sua leitura enquanto Sebastião gritava arbitrários. O STF informou que ele não se credenciou previamente para participar e havia orientação de credenciamento prévio por parte de advogados. Por isso, foi encaminhado para acompanhar da segunda turma. Heleno Ribeiro, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto. A presidência da primeira turma agendou as sessões extraordinárias para os dias 25 e 26 de março de 2025, com início às 9h30 e término às 12h30, bem como manteve a convocação da sessão ordinária para dia 25 de março à tarde e sessão extraordinária para o dia 26. É o relatório. O caso Felipe G. Martins, que era uma sessão especial de política externa. A acusação é que no dia 30 de dezembro de 22, ele fugiu para os Estados Unidos. Bem, até 30 de dezembro de 22 ninguém sabia de nada, né? Vamos supor que ele tivesse ido para os Estados Unidos. Qual o problema? Não devia nada, não tinha processo, nada contra ele. Daí foi aberto um inquérito e chegou a essa conclusão que ele fugiu no meu avião. Ora, a PF me convocou para depor no caso da baleia. Por que não me convocou para depor no caso do Felipe Martins? Perguntariam para mim, né? Ele estava no teu avião ou não? Eu, como testemunha, ia responder, não. Por que não fizeram isso? Porque queriam mantê-lo preso na certeza que 1, 2, 3 meses ele ia se tornar um delator. Isso não aconteceu com o Felipe Martins, foi muito claro. Eu vi na imprensa, declaração do advogado dele. Ele não vai delatar porque não tem nada o que delatar. Deixa eu só trazer mais uma informação também relacionada com Felipe Martins. Os advogados do ex-assessor apontaram inconsistências na denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra Felipe Martins. Numa petição enviada ao Supremo, a defesa questionou a Corte sobre o registro de entrada de Martins na portaria do Palácio da Alvorada em 19 de novembro de 2022. O dado foi usado pela PGR como prova de que o ex-assessor esteve no local no dia anterior, quando supostamente teria sido discutida a alegada minuta do golpe. Comprovantes do Uber e registros da operadora de telefonia TIM, apresentados pela defesa, demonstram que Felipe Martins não participou de nenhum encontro realizado na ocasião. Aconteceu hoje aqui nos Estados Unidos a audiência na Justiça Americana sobre o caso Felipe Martins. Boa notícia, número 1, o juiz dará prosseguimento à ação porque entende legítima, entende que há uma justa causa para que ela prospere. Ponto número 2, as autoridades americanas já reconhecem que a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos foi indevida, foi falsa. E ponto número 3, haverá, em breve, uma audiência de instrução e julgamento, que em bom português significa que a advogada de Felipe Martins vai poder perguntar diretamente às autoridades americanas toda e qualquer questão que ela tenha. A Polícia Federal indiciou 3 ex-diretores e um ex-coordenador da Polícia Rodoviária Federal, além de um ex-coordenador da Agência Nacional de Transportes Terrestres, por tentativa de impedir o deslocamento de eleitores durante o segundo turno das eleições de 2022. Segundo as investigações, as ações visavam dificultar o transporte de possíveis eleitores do presidente Lula. Na manhã do segundo turno, em 30 de outubro de 2022, a PRF colocou blitz e barreiras policiais no interior do Nordeste,
região onde o então candidato Lula havia vencido Jair Bolsonaro. Os indiciados foram acusados dos crimes de desobediência, prevaricação, restrição ao exercício do direito de voto e participação por omissão no crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito por meio da restrição do exercício dos poderes constitucionais. De 300 páginas, apontou também que Bolsonaro sabia do suposto plano para matar Lula e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A denúncia de Gonê trouxe o que para o Ministério Público foi a estratégia para tentar tirar o golpe de Estado do papel. Uma das primeiras ações coordenadas, segundo a denúncia, foi o suposto plano para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 20 de abril de 2025. São 9 horas da manhã. Julgamento do segundo núcleo golpista vai desmascarar internação fajuta de Bolsonaro na UTI para ficar a salvo. O Supremo Tribunal Federal publicou sexta-feira passada o acórdão da decisão que tornou Jair Bolsonaro e 7 aliados réus pela tentativa de golpe após vitória de Lula na eleição de 2022. No mesmo dia e hora do anúncio de sua conversão em réu, oficialmente, ele foi internado no Rio Grande do Norte, dizendo sentir fortes dores abdominais. Foi levado até um hospital e precisou ser transferido de helicóptero para a capital. Muitos desconfiaram dessa coincidência. Afinal, Bolsonaro já tinha deixado de comparecer ao STF no segundo dia do julgamento da denúncia da PGR contra si por medo de ser preso. Há exatos 7 dias, ele realizou a 7ª cirurgia no abdômen que estava programada desde fevereiro, com previsão de reavaliação em abril mesmo. Apesar de estar caminhando por corredores do hospital e tirando fotos com fãs da equipe de atendimento da instituição, continua internado na unidade de terapia intensiva. UTIs são reservadas para casos limítrofes. Não se deve deixar paciente nessas áreas até para preservar o paciente, pois ali o risco de infecção hospitalar é alto. Porém, na UTI, Bolsonaro não pode ser citado por ter virado réu no STF, e enquanto isso não ocorrer, o processo não começa. Mas há uma outra razão, além de sua conversão em réu, para ele estar se colocando a salvo da justiça, usando a internação na UTI. Nesta semana, suas tramóias começam a ser escancaradas com o julgamento da denúncia da PGR contra o núcleo 2 da trama golpista. O tribunal antecipou esse julgamento em uma semana antes da internação de Bolsonaro. Como você viu, o STF, no dia 11 de abril, às 9h55 da manhã, publicou o acórdão de decisão que tornou Bolsonaro e 7 aliados réus por tentativa de golpe. Exatamente no mesmo dia, na mesma hora, às 9h58, Jair Bolsonaro é internado no Rio Grande do Norte, alegando essas dores que o deixam internado até aqui. Na verdade, inclusive, tem gente aí dizendo que a sonda nasogástrica que ele usa não está colocada no nariz. O que você vê colocado no nariz dele é um equipamento de respiração, mas só é necessário esse equipamento quando a pessoa está conectada ao que chamam de balão de oxigênio, que é um cilindro com oxigênio dentro, e não é o caso. Então, realmente não se entende duas coisas. Primeiro, por que é que a sonda está na parte externa do nariz, que é algo profundamente incômodo. E esse outro respirador colocado na cavidade nasal, de onde evidentemente não sai nada, porque ele não está conectado ao cilindro de oxigênio, também é extremamente incômodo, desnecessário que ele fique dessa forma. E aí ele está inclusive comendo. A sonda nasogástrica é para inserir alimentação no paciente e ele está tomando uma sopa. Então, quer dizer, é algo absolutamente falso. É uma foto falsa. Muito bem. Além disso, o que é que acontece? Nós temos aqui
o fato de que o STF remarcou para os dias 22 e 23 do julgamento do núcleo da trama golpista. O STF antecipou esse julgamento justamente quando aceleraram-se os ataques ao tribunal. É uma forma de mostrar que não haverá recuo. Mais ainda, o advogado do Felipe Martins, que foi detido por gritaria no STF, como você viu, ele promete causar no julgamento de terça-feira, depois de amanhã. Já começamos a semana quente, né? A semana começa na segunda, mas na terça-feira você já tem esse julgamento que vai pegar fogo, porque 2 advogados prometem causar, principalmente o de Felipe Martins, que foi detido após gritaria, não é? E esse caso do Felipe Martins, ele vai ter bastante debates e bastante gritaria desse descontrolado no tribunal. Isso a gente pode esperar que vai ser um showzinho dele. O julgamento do golpe volta com a análise dos núcleos de desinformação e de ações coercitivas. Então você tem um julgamento que vai tocar em pontos-chave. E nos dias 6 e 7 de maio vai ser julgado o núcleo 4. Então aí até o fim de maio e dia 20 e 21 de maio, o núcleo 3. O núcleo 4 é de estratégia de desinformação, com 7 acusados como militares da reserva, um ex-agente de ABIN e o presidente do Instituto Voto Legal, que afiançou que havia fraude nas urnas e fez o PL pedir a anulação do segundo turno só nas urnas que o Bolsonaro tinha perdido. Em 20 e 21 de maio, o núcleo 3 vai ser julgado, que é o núcleo que é composto por 12 integrantes, incluindo generais e coronéis da reserva, e eles teriam atuado para pressionar as autoridades e facilitar a eventual decretação da GLO, Operação de Garantia de Lei e da Ordem, que abriria caminho para a ruptura institucional. As defesas dos denunciados por tentativa de golpe, principalmente no caso do Silvinei Vasquez e do Felipe Martins, que vão causar. Tem o caso do Mário Fernandes também, não é? Que é aquele que tentou matar o Lula, que vai ser também uma polêmica, mas esse está quietinho e está preso, né? A defesa do diretor da Polícia Federal, do ex-diretor da Polícia Federal, Silvinei Vasquez, alega que ele foi equivocadamente envolvido em uma narrativa que não encontra a mínima sustentação em elementos táticos e fáticos e probatórios. É uma piada isso. Os advogados negam a conduta de Silvinei para dificultar ou impedir qualquer cidadão brasileiro de votar. E as provas de que isso aconteceu são fartas, como você vai ver. A Justiça dos Estados Unidos, enquanto isso, marca audiência que aponta fraude em entrada de ex-assessor de Bolsonaro no país. O Felipe Martins, um dos denunciados pela PGR, será ouvido no dia 9 de abril em Orlando. A Justiça de Orlando, nos Estados Unidos, marcou para 9 de abril a primeira audiência para tratar de uma ação movida por Felipe Martins. Eu quero saber como é que ele vai para Orlando, né? Os registros foram usados como argumento pelo Alexandre de Moraes para manter ele preso. A audiência vai buscar esclarecer o que a defesa do ex-assessor vê como indício de fraude. E o Eduardo Bolsonaro, ele está acusando, os bolsonaristas estão acusando o Alexandre de Moraes de falsificar um documento que dizia que ele tinha entrado lá nos Estados Unidos. Isso também vai aparecer no julgamento. Inclusive, o Felipe Martins pediu para participar, para circular em Brasília durante o julgamento, não para ir ao julgamento. O ex-assessor pediu autorização a Alexandre de Moraes para circular em Brasília na próxima semana, quando acompanhará o julgamento sobre a tentativa de golpe no Supremo Tribunal Federal. É algo um pouquinho estranho, né? Não dá para entender direito o que ele está pretendendo fazer lá nesse dia. Mas, seja como for, o Felipe Martins vai estar lá.
PRF e Ministério da Justiça agiram para impedir os votos do Lula nas eleições de 2022. Você vê que nós temos aqui as informações sobre o que é que vai acontecer nesse julgamento, o que é que vai ser cobrado dele. A PRF e o Ministério da Justiça têm provas consistentes de que houve essa tentativa de impedir os eleitores de Lula de votar. E ele também pediu para acompanhar o julgamento do Núcleo 2 no STF. Aqui você tem os mapas de como houve operação da Polícia Rodoviária Federal aqui no Nordeste, né? Norte e Nordeste, sobretudo Nordeste. Aqui foi a concentração de operações, um pouco menos no norte do país, no Centro-Oeste um pouco menos. Não se entende, ou melhor, entende-se muito bem por que é que as operações foram realizadas no Nordeste. E, segundo a PRF, o Silvinei Vasquez mandou fazer essas operações com um plano de atrapalhar os eleitores do Lula, impedir os eleitores do Lula. E a Justiça Eleitoral afirma que a blitz da Polícia Rodoviária Federal interferiu no segundo turno das eleições. O relatório entregue pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte à Polícia Federal aponta que o baixo comparecimento às urnas no período da manhã se deveu à operação da PRF. Aqui você tem a denúncia da PGR contra o Felipe Martins, que diz: o Felipe Garcia Martins, pelos crimes, ele está sendo indiciado pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, dano qualificado, grave ameaça, tal, porque ele fez, junto com um advogado chamado Saad, a minuta golpista e levou ao Bolsonaro no Palácio. Diz a denúncia da PGR. Felipe Garcia Martins e Jair Bolsonaro reuniram-se no Palácio da Alvorada justamente para o fim de fazer a minuta golpista. O colaborador Mauro Círio confirmou a existência da reunião, cuja pauta era precisamente os termos do decreto golpista. Já no caso do Silvinei, diz que os denunciados se utilizaram da estrutura da Polícia Rodoviária Federal sob o comando do denunciado Silvinei Vasquez para obstruir o funcionamento do sistema eleitoral e minar os valores democráticos, dificultando a participação de eleitores que se presumiam contrários ao então presidente Jair Bolsonaro. E o Mário Fernandes, à época secretário da Secretaria-Geral da Presidência da República, ele fez um texto com o nome Fox 2017 Docs X. O arquivo continha o título Planejamento Punhal Verde e Amarelo e tramava contra a liberdade e a vida do ministro Supremo Alexandre de Moraes e dos candidatos Lula e Alckmin. Veja só. E o Bolsonaro, segundo a Polícia Rodoviária Federal, sabia e concordou com o plano de matar Lula, Alckmin e Moraes. Veja, aqui o jurista Lênio Streck, ele explica que não há alternativas para as penas aplicadas aos golpistas de 8 de janeiro. Nem anistia, nem redução de pena. Os crimes são graves, não se trata de invasão de domicílio ou furto. Por pouco, essa discussão nem aconteceria, bastaria que a intentona tivesse dado certo. Então, a maioria dos juristas diz que essa história de reduzir pena, tal, não é possível à luz da lei. Veja, no 7º dia internado, ou seja, hoje, o Bolsonaro não tem previsão de alta. Ele passou por uma cirurgia na semana passada para tratar da suboclusão intestinal e até agora está na UTI, não se sabe por quê. Ele passou por um procedimento no domingo para tratar uma suboclusão intestinal, tal, e continua lá internado na UTI. E para ele é muito conveniente estar na UTI neste momento, minha amiga, meu amigo, porque a partir de terça-feira vai jorrar podridão das ações desse homem em 2022, antes, durante e depois do processo eleitoral,
uma luta dele enlouquecida para tentar virar a mesa e instaurar uma ditadura no Brasil. Então, ele internado, pelo menos ele não vai poder ser cobrado. E a internação dele, se não acontecer nada, se não fizerem qualquer factoide nesse dia para tentar desviar a atenção do julgamento na terça-feira, eu não digo nada. Para mim, vem coisa por aí para tirar a atenção do julgamento. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.